estudantil. Mas, enfim, a gente está tocando e acho que estamos quase preparados para retomar, né? Então é isso. Bom, o Sérgio tem aqui uma agenda, uma pauta, então vou passar aqui a palavra para eles, agradecer a todo mundo que está participando aí. E é isso. Tá certo, professor. Essa pauta que eu coloquei aqui é uma conversa, né? Uma conversa informal, claro. É um brainstorming, né? Como eu comentei. E a ideia é que a gente receba sugestões e dúvidas e daí trate em cada ambiente, tipo assim, coisas administrativas, com os chefes, coordenadores, com os técnicos, com os alunos. A gente pretende fazer uma reunião também, né? Porque a gente entende, né, que esse é um momento muito especial e certamente vai exigir ações especiais, ações diferentes, fora das resoluções. Inclusive, essa resolução que foi aprovada no CUM não vai contemplar tudo, não tem como, né? Tem coisas que a gente vai enfrentar no andar, né? No caminhar, nesse novo normal, que não é nada de normal, né? Então, eu pedi para o professor Gagione compartilhar as experiências que ele teve contactando os alunos da turma dele e também os alunos que pediram ajuda, né? Ajuda de computador, ajuda de internet, como é que ele está fazendo. E eu também gostaria de compartilhar como é que eu fiz contatos com meus alunos, quais foram os argumentos que eu usei para convidá-los, para chamá-los para participar das aulas, né? E da mesma forma, daí queremos abrir para todos os presentes, né? Para a gente conversar sobre isso. E depois outros pontos, sugestões que surgiram, que a gente pensou, recebemos também como sugestões, e a gente vai discutindo para amadurecer. E depois a gente trata isso em cada fórum adequado, né? Então, eu gostaria de passar a palavra primeiro ao professor Gagione, né, para comentar da sua experiência com a sua disciplina e à frente do departamento, né, tentando ajudar os alunos que pediram ajuda. Muito bem, professor De Pieri, Sérgio Petter, sempre mais uma vez aqui na terça de manhã. Isso é muito bom, né? Então, bom dia a todos. O Sérgio me convidou para fazer esse bate-papo aqui, nesse sentido mesmo, sem muito compromisso, né, de dar alguma receita, mas falar um pouco da experiência, né. Então, mesmo antes da praia, fazer o levantamento da necessidade enfim, identificar alunos com necessidade de infraestrutura. Nós ali da mecânica, com auxílio do centro acadêmico de 3 alunas, a gente conseguiu ter uma lista preliminar, e os alunos meus também, né, que participaram da aula regularmente, né, eles estão em dia aí, praticamente, com tudo que já foi comprometido com a disciplina. E agora, da semana passada para cá, então, a gente recebeu a lista aqui do nosso diretor De Pieri, com 13 alunos da mecânica e 6 alunos de materiais, de engenharia de materiais, perdão. E, então, temos aí essas 3 alunas, a Jéssica, a Maria Eduarda e a Gabriela, né? Gabriela em materiais, que é a Gabriela Cardoso, que até faz parte aí do Camargo, né? A Eduarda e a Jéssica, que é a nossa estagiária, né, que é também da 7ª, 8ª fase, tem uma boa relação. A vantagem de ter as meninas, assim vamos chamar, que elas são muito articuladas, então elas conseguem identificar coisas que a gente não consegue. É o amigo, é o Instagram, é o Facebook, é o líder do grupo, e a primeira dificuldade foi conversar com essas pessoas, porque o telefone não funciona. Eu tentei várias vezes, alguns alunos aqui, eu não consegui, mas elas conseguiram, né? Então, hoje a gente tem aqui uma planilha que eu recebi ontem, com todas as informações um a um, né? Então, só para dar uma geral assim, né? Tínhamos, na lista da praia, eram 13 alunos, com a adição daqueles outros que não estão na praia, mas já tinham se identificado,
Então, tem mais 2, 4, mais 6, então seriam 19. A boa notícia é que, dessa lista toda, 6 deles que solicitaram o recurso da praia, ou se inscreveram para obter recurso da praia, contactados, estão dizendo assim, já resolvemos, então não se preocupe, essa é a boa notícia, né? Um comprou um computador, o outro fez a conexão, arrumou, enfim, cada um achou um jeito. Então, sobraram, de fato, 13, né? Então, desses 13, tem um conjunto que parece mais simples de resolver, que mora aqui perto da universidade. Tem Pantanal, tem Carianos um pouquinho mais longe, mas, enfim, Trindade e Pantanal. Então, penso que a solução para esses seria abrir o espaço dentro da universidade, em vez de tirar o equipamento e mandar para a casa deles, até porque eles estão em pensão, né? Sul da ilha, de fato, o grande problema é a conexão, em geral. Eu não sei ainda, temos que discutir com eles para saber se eles podem vir até a universidade e resolver. Tem alguns outros que estão aqui na Palhoça, no Estreito e São José. Então, é do outro lado da ponte aí. Esses também estão sendo estudados para ver se tem condições de se deslocar ou se precisam ficar lá. Os mais difíceis são os mais distantes. Então, tem um em Joinville, uma aluna que está em Pumirim, né, que fica lá perto de Xanxerê. Então, eu não consegui falar hoje de manhã com ela, mas nós estamos fazendo um contato, porque ela divide um computador e tem um celular da família, e então não é suficiente. Mas já vou antecipar aqui, né, a gente tem um acordo aqui com o SESI, com o Senai, Senai, com a Fiesc, e aí, através da mobilização que fizemos com a Associação Alumni, ex-alunos, então o Senai abriu as portas para que a gente possa acomodar alguns alunos nas suas instalações. Então, por exemplo, tem um aqui em Canoinhas. Canoinhas é uma cidade pequena, tem uma instalação lá, então, ontem mesmo o diretor do Senai diz assim, como é que a gente faz para acomodar o Charles, né? O Charles está lá em Canoinhas. E Pumirim nós estamos resolvendo. Joinville tem muitas opções, né? A gente tem até a opção de empresas, né? Falar em empresas, tem um aluno que está em Guarulhos, que está em dificuldade porque ele tem uma irmã e a mãe, enfim, todos parece que estão no EAD, e aí falta fôlego, né? Então, eu estou em contato com a VEG, para ver se a VEG tem um escritório ali em Guarulhos, perto do aeroporto. Eles tinham uma fábrica ali que eles tinham comprado, né? Para ver se eles podem emprestar um equipamento, ou doar equipamento, se for o caso, ou, por último, acomodar no seu escritório, eventualmente. Tem um aluno de São Joaquim, que eu ainda não sei como resolver, vou ver se eu faço um contato hoje, né? E tem algumas situações, assim, muito especiais. Um dos alunos aqui, fiz um esforço grande no fim de semana, porque só tinha um telefone que não era celular, e finalmente era a casa da namorada dele, né? E falei então com o pai da namorada, ele disse, não, eu vou deixar o recado, e ele conseguiu entrar em contato comigo, e olha só a situação dele. Só para dar um exemplo de como, se a gente não contactar e não conversar e não ver caso a caso, a gente não consegue resolver. Ele mora aqui, né, na região, Florianópolis, aí eu disse, cara, parece que foi meio litigioso o negócio. Aí a mãe foi para um abrigo de proteção, o pai sumiu, e ele ficou com a irmã dentro de casa, e ele diz assim, bom, mas agora eu tenho que pagar a luz, eu tenho que resolver o problema da alimentação e tal. O que ele fez? Ele procurou um emprego, então hoje ele está trabalhando num supermercado, da 1h até as 10 da noite. E aí conversamos um pouco sobre essa situação,
e ele até teria condições de ir na universidade, ele não tem equipamento e também não tem internet. Mas depois ele chegou à conclusão de assim, não, sabe o que é, professor? Eu vou trancar o meu esse semestre, porque não vai dar. Ele é de materiais, engenharia de materiais, está na terceira fase. Porque eu não consigo resolver tudo, eu preciso trabalhar, e aí pode não dar certo. E no final, enfim, ele concluiu, e eu achei que foi uma boa medida, ele tranca o semestre até resolver esse problema particular dele ali, então. Estou citando esse caso para, enfim, para vocês verem que não está escrito em lugar nenhum, como disse o Peters, né? E aí convém que a gente ajude, e eles gostam que a gente faça isso, porque se sente mais protegido, né? Tem um outro aluno em Bituba que também está com o computador quebrado, diz que está sem dinheiro, mas tem internet e tem telefone. Lá não tem SESI Senai, teria eventualmente uma empresa como o Porto de Bituba, mas eu particularmente já não tenho tanto contato como eu tinha lá no Porto, no governo passado, então talvez arranje algum outro lugar. A sugestão que ele deu foi usar o computador da casa da namorada, que a namorada também trabalha em home office no período da tarde, então ele teria o período da manhã, mas teria que ser as aulas gravadas, daí a importância, né, de gravar as aulas, porque talvez ele não possa fazer todas as aulas síncronas na casa da namorada. A gente tem ainda a opção de, eventualmente, alguma doação de equipamento, ou de dinheiro, né, por empresas ou por pessoas físicas, né, tem alguns colegas estão oferecendo. A Fundação CERT ofereceu 3 computadores, que eu acho que vai resolver um pouco aqui o uso na região, como doação. Alguns professores têm lá algum laptop que já está no canto e não funciona, então talvez a gente pudesse dispor. E como o De Pieri falou, né, ontem eu ouvi o ministro da Educação, aliás, não tinha visto mais, né, depois da posse, dizendo então que tem esse auxílio para a internet, deve ser esse o tema aí que depois vocês vão esclarecer, né. Então, basicamente é isso. Alguns casos são difíceis de resolver, mas a maioria acho que vai dar de um jeito ou de outro. Claro que aí depende um pouco enfim, da disposição de cada um de nós de fazer essa via sacra aqui e achar essas pessoas difíceis, mas pelo relacionamento que cada um tem, né? Então, por exemplo, tem um aluno que é de São Paulo, eu ainda não contactei, mas talvez a gente resolva através de um colega que está lá no IPT, né, que é um ex-aluno nosso aqui, né, foi diretor do Senai, o Jefferson. Então, a gente pode falar para o Jefferson, tem algum computador aí para você doar, emprestar? Porque não vai dar para mandar o computador daqui de Florianópolis para São Paulo. Mas se ele não mora longe aí do campus onde tem o IPT, da USP, ele pode ir até lá e utilizar essas instalações, enfim, e resolver como se viesse até aqui. Então, eu acho que é essa a experiência que a gente está tendo, espero até o final da semana equacionar caso a caso, não sei se vai dar para resolver tudo, né? Então, esse de Bituba, por exemplo, tem Senai, se eu não conseguir empresa, vai ter que resolver com a namorada, ou seja, ele disse, eu preciso dos R$2.500, perdão, estou sem voz, perdão, R$2.500, pelo menos, para comprar um notebook. Eu senti assim que talvez ele até se animasse a comprar, mas se tiver algum auxílio financeiro, alguma coisa, talvez resolva, e Bituba, afinal, não é tão longe. Tinha um aluno que era de São Gabriel, lá no sul lá em Rio Grande do Sul, estava sem internet, sem computador, pediu para a praia, mas depois ele avisou, dizendo, não, resolvi vir para Florianópolis e aqui eu tenho a instalação, então está tudo ok. Basicamente é isso, Sérgio, eu vou dar a palavra aí para você. Certo, professor Gargioni, muito obrigado. Eu também fiquei curioso para saber como você contactou os alunos da tua disciplina
que realmente foi um exemplo que você fez um modo optativo, experimental, e teve uma adesão, pelo que eu lembro, 100% da turma aderiu, foi isso mesmo, professor Garjani? Você diz quantos frequentaram a disciplina? Isso. Eu diria 90%, né? No final, eu tinha 30 alunos, alguns cancelaram bem no início, eu fiquei com 25, dos 25, 23, 24, 23 foram até o final, e a frequência foi muito boa, ninguém reclamou de conexão. Teve um caso só em que uma aluna que está lá no Paraná, ela disse, hoje de manhã tive problema aqui na internet, mas como as aulas foram gravadas, então, como é que eu fazia a gravação? Era a gravação da aula mesmo, né? Então, ficava aqui, nós usamos o Skype, a aula ficava gravada 30 dias, e cada aluno poderia baixar do jeito que quisesse, ou assistir direto, né? E eu diria assim, a frequência foi melhor do que na sala de aula, posso lhe dizer, e sempre síncrona, né? Uhum. Então, no dia dos seminários, teve frequência 100%, né, porque aí eu avalia a nota, os alunos apresentaram, eram seminários em dupla, e então cada dupla de meia hora, 15 minutos cada um, foram 13 duplas. Então, a frequência foi muito boa, os debates foram muito bons, às vezes eles se queixavam de estar um pouquinho longo, e tinha que fazer alguns intervalos, né. E o trabalho maior, que foi esse trabalho de círculo de controle de qualidade, que aí é grupo de 7, mais prolongado, vários encontros. Então, eles se reuniam fora, vamos chamar aqui assíncrona, né? Tem um líder, o líder que movimentava esses 7, e toda semana eu tinha um encontro com o grupo para tirar dúvidas, era bater papo, como é que foi, como é que está andando, enfim, era basicamente isso, eram 3 grupos, como eu tenho 3 aulas, então eu fazia um grupo às 9, outras 10, outras 11, e foi tudo muito bem. Do ponto de vista de avaliação também, então, no final de cada aula, no mesmo dia, eu passava pelo Moodle, porque toda a disciplina está no Moodle, né, eu não tenho nenhum papel. Eles recebiam, então, a questão, né, uma questão, para resolver. Então, como era feito em casa, era muito, assim, mais elaborada. Eles tinham que pesquisar, eles tinham que dar opinião particular, eles tinham que fazer uma avaliação pessoal sobre o tema. Como é um tema que não tem uma resposta fixa, então, eu não vi nenhum problema de um colar do outro. O que eu fiz também era assim, olha, você tem um prazo até segunda-feira, 24 horas para entregar, se você quiser entregar na quarta, você já tem um demérito de 2 pontos, então, em vez de tirar 10, tira 8. Então, não tive nenhum problema de avaliação, o que faltou foi visita técnica a empresas, isso não deu para fazer, mas eu já tenho agora um calendário, estou só esperando ver se vem mais gente agora na retomada, né? Então, já tenho 4 empresas, a gente vai fazer uma live, o gerente de qualidade vai falar sobre a empresa, vai botar o vídeo, como se a gente estivesse lá, né? Só que não dá para andar dentro da empresa, né? Então, a gente vai fazer 1h30, isso vai dar um relatório, esse relatório também vai valer uma nota, então, entendo que funcionou muito bem, e eu até quero dizer assim, teve um pedaço da disciplina que eu convidei colegas que são especialistas na área, e até de uma empresa daqui, e eles ficaram muito contentes de ter participado, fizeram exercício com eles, fizeram avaliação, deram feedback, enfim. Então, foi um ponto alto em que me permitiu fazer por conta de ser remoto. Se fosse presencial, não daria, né? Então, gente aí que pode auxiliar, assim como eu estou descrevendo a participação de gente de empresas para mostrar. Claro que aí cada disciplina é de um jeito, né? Felizmente, essa disciplina me favorece muito, né? Não sei se era isso, Sérgio, que você queria... Era isso, mas também a questão do primeiro contato, porque agora nós estamos retomando as aulas dia 31, nós temos aí pouco mais de 10 dias, 11 dias, e o que eu pensei, né? Vou compartilhar o que eu estou fazendo agora, e daí o professor Garjani complementa.
O que eu estou fazendo agora é algumas ações de comunicação. Então, o e-mail, na verdade, é um canal de comunicação que não é mais nativo dos alunos, né? Ele é um canal muito nosso ainda, mas os alunos já não usam mais. Quando eu mando um e-mail para os meus filhos, eu tenho que dizer para eles por outro canal, ó, olha lá o teu e-mail. Né? Então, o e-mail não funciona tão bem quanto funcionou para nós, né? Então, primeira coisa, mandei e-mail para todo mundo agora, isso eu fiz essa semana agora, porque eu já tinha feito contatos anteriores para a parte experimental, mas agora vai ser o calendário oficial, né? Então, primeiro um e-mail convidando para eles participarem da disciplina e disponibilizando um grupo WhatsApp para eles se inscreverem. Coloquei o link de acesso, porque a gente pode criar um grupo e mandar o link e os alunos, então, se inscrevem por adesão. E aqueles alunos que não responderam nem o e-mail, ó, 99% não responde o e-mail, tá? Então, a resposta deles veio através do grupo WhatsApp. Então, aqueles que não se inscreveram, eu estou contactando de outra forma. Então, eu estou mandando uma mensagem individual para o WhatsApp deles, para aqueles que têm o WhatsApp. E os outros que têm telefone fixo, eu estou tentando ligar, mas é uma dificuldade, os telefones não estão atualizados, né, professor Gajone, como você falou. Então, eu não cheguei ainda no ponto de procurar nas redes sociais, né, porque também aí dá um trabalho maior, a gente vai precisar de ajuda dos colegas deles, e aí eu pedi ajuda dos colegas de turma para fazer esse contato. O ponto que eu quero chegar é assim, nós temos que, no meu ponto de vista, ter uma política de acolhimento, de chamada dos alunos, porque nesse momento eles estão com os mais diversos problemas, como você citou, né, professor Gajone, de modo geral, nem todos vão conseguir, dependendo da sua situação, mas a gente tem que tentar ao máximo chegar até eles e oferecer o máximo que a gente puder de ajuda. Então, eu coloquei o meu telefone e WhatsApp à disposição, no grupo, individualmente, criei daí links semanais, já no momento das experiências, né, agora também, momento de conversa toda semana para tirar dúvidas, e dúvidas de modo geral, e disciplina, né? Então, a minha sugestão seria essa, a gente abrir canais de comunicação, a gente tentar ficar mais próximo deles, né, e o e-mail deixar assim só para momentos assim de comunicação, como início, fim, alguma alteração substancial na disciplina, né? E o mais a gente usar uma linguagem mais próxima deles, mais próxima como o WhatsApp, né? Que eles usam mais. Então, nesse sentido, professor Gajone, você chegou a usar algum outro canal de comunicação com seus alunos ou não foi preciso? No primeiro dia de aula, eu passo uma lista e peço que eles coloquem o WhatsApp e já no mesmo dia eu faço o grupo, né? Então, e com isso eu tenho contato de todos. E tem sido assim, né? E mesmo quando mando o WhatsApp, eles não respondem, eu telefono. Né? O que houve? Se eu não consigo falar, então eu peço os colegas que façam o contato. Teve um caso, né, no meio do caminho, né, de um aluno e ele não respondia, e aí alguém me disse, não, ele teve um problema de família, enfim, daqui a pouco ele me ligou, disse, professor, poxa, eu tive de fato dificuldade, será que eu posso ficar com o conceito I? Digo, não, pode, você chegou quase no final, né? Então, é isso mesmo, Peter, a gente vai ter que fazer um contato individual, não tem jeito. Eu sei que quando tem turmas muito grandes, fica mais difícil. Outra maneira é você ter um monitor, né? Então, eu durante muito tempo, primeiro semestre que a universidade pagou um monitor para mim, mas eu sempre pago eu mesmo, né, contrato uma pessoa, em geral é uma menina, né, que é mais fácil, porque elas são mais dedicadas, e facilita muito, porque elas atualizam, estão em contato permanente, me dá feedback, dizer, professor, eu acho que aqui não ficou legal, esse cara teve problema, e assim, é uma rede, né, tem que trabalhar em rede com os alunos mesmo, né? Então, acho que o monitor tem um papel importante pelo desembaraço que tem em lidar com essas plataformas e pelo relacionamento que tem. E pode ser algumas pessoas dentro da disciplina mesmo, você sempre encontra 2 ou 3 que são líderes mesmo, já foram de empresa júnior, já tem essa equipe,
eles são voluntários, então não precisa fazer muito esforço, não. Eles me ajudam aqui, pronto. Na hora aparece ajuda e eles são valorizados. Mas você tem que se expor, ir lá e ser igual a eles, né? Não adianta a gente querer se achar que bom, eu sou professor, vocês alunos, vocês se viram, não. E cada um tem o seu problema, né? Ao longo da disciplina a gente encontra isso, né? Dificuldades pessoais e a gente fica contente quando ao final a gente consegue até recuperar por conta de um apoio que você possa dar. Era isso, obrigado. É isso aí, professor Gargione, né? Esse é Pois é. Acho que eu vou aproveitar a fala do Gargione para falar um pouquinho sobre o procedimento de empréstimo de computador, porque acho que daí esclarece um pouquinho. Perfeito. Eu sei que também tem muita gente que está preocupada com a responsabilidade do empréstimo, né? Então, essa nota da PRAE, ela divide os equipamentos em três tipos, né? Os equipamentos próprios, então aqueles que a gente pediu para fazer um levantamento no departamento. Então, é importante que a gente realce isso. A vantagem de ter um equipamento do departamento ou do centro, né, é que, ou seja, pode ser um computador que seja um pouco tão atualizado, né, então, para que não use os computadores, para não emprestar, em princípio, computador que seja aqueles computadores de top de linha, que rodam software mais sofisticado, né, que consome muita memória, muito espaço de disco e tal. Então, fazendo isso, a gente facilita um pouco. Se houver problema, esses são computadores que estão na nossa lista de reposição. É muito mais simples repor um computador que é usado numa secretaria, que é usado para um controle de laboratório e tal, do que repor um computador que roda AutoCAD, que roda esse software mais, consome mais memória, né? Então, esses são os próprios, os adquiridos são os que a CETIC vai nos disponibilizar uma lista agora para aquisição, mas isso acho que demora um pouquinho para que eles cheguem. E tem a terceira categoria, que são os computadores alugados. Então, os alugados, eu preferi falar sobre isso agora, porque lembra um pouco, remete um pouco àquilo que o Gargione estava dizendo. Nós temos alunos de vários lugares, né? Então, eu ainda não conheço o teor do contrato que foi feito com a empresa que ganhou essa licitação, mas eu acredito que no estado de Santa Catarina ela deve entregar em qualquer lugar. Tá? Qualquer lugar do estado. Então, isso resolve um pouco o problema do aluno que está disperso aí pelo estado. A outra coisa que vai facilitar um pouco a vida é o seguinte, não tem jeito, a responsabilidade vai cair no nosso colo, no professor, no técnico administrativo, no diretor, no coordenador, no chefe de departamento. Mas ela graças a essa nota técnica da PRAE, é o seguinte, nós temos que ficar patrimonial porque não pode passar pelo mundo. Mas durante a vigência do termo empréstimo, que é um termo de uso de responsabilidade da pena, nós estamos isentos da responsabilidade pelo bem. Ou seja, se subir, se quebrar, tal, é uma outra coisa, nós só temos a responsabilidade sobre o bem, ela vai ser a universidade vai tratar isso de uma outra forma, porque tem um termo de responsabilidade de uso. Isso facilita um pouquinho, não resolve o problema, porque a gente sabe que a burocracia vai nos levar depois, de certa forma, um processo administrativo, uma forma administrativa, isso não tem que ser roubado, assim por diante. Mas facilita, ou seja, ninguém, quem está se aposentar, não vai ter a responsabilidade pelo fato de ter emprestado o equipamento sumiu e estava na carga patrimonial dele. Ou seja, vai ser dado como perdido, a universidade vai tratar isso e, enfim, essa é a forma. Então, as coisas estão se encaixando um pouco. A boa notícia que eu vejo é que nós equipamentos que serão
entregues no interior do estado. Não sei se em outros estados, isso não conheço ainda o teor do contrato. Tá? Mas acho que seria bom ver esse esclarecimento. Basicamente, é sobre esse fato que trata a normativa da praia que saiu ontem à noite. Muito bom. Esse era um dos pontos que a gente tinha colocado para a gente conversar e provavelmente a gente vai fazer uma reunião com os chefes essa semana ainda para formalizar alguns procedimentos, né, professor Luqueri? Mas é uma coisa que depende da ajuda de todos nós. Então, a experiência que o professor Gagione nos traz hoje é muito importante, que a gente precisa não só preparar os computadores, mas também preparar o contato com os alunos, né, de como entregá-los, né? Então, o aluguel é uma boa alternativa, né? Com certeza. É. Nós estamos aqui hoje na sala com o Robson Carvalho, né, que é o técnico de TI do CPC, né? Robson, poderia só compartilhar rapidamente o que a gente pensou para preparar os computadores antes de entregar para os alunos? O que a gente programou é algo como criar uma imagem, né? Não sei se o Robson está com alguma dificuldade, que ele está em home office, mas está com uma filhinha de um mesinho agora, mais ou menos, né, Robson? Então, a ideia é criar uma imagem e formatar os computadores em série. Então, esse é um trabalho que a gente vai fazer. Bem-vindo, Robson. Não está aparecendo o teu som, Robson. Não está... É como se você tivesse sem microfone. Mas, enfim, depois quando ele voltar, a gente pode voltar a conversar sobre isso, né? E outra questão é a questão da logística. Então, a gente vai ter que combinar com os departamentos, com os técnicos, né, que quiserem contribuir, porque a gente vai ter que ter um mecanismo de entrega aqui, e a distância é um desafio, né? Alguns exemplos o professor Gagione já colocou, e vamos ver a abrangência do contrato de aluguel para ver se a gente consegue atender dessa forma, né? Só para encerrar o que eu coloquei na pauta, professor Luqueri, só dar uma passada geral aqui. Isso aqui são o item 2, torno de alunos tutores. Isso acontece mais ou menos de forma natural, como o professor Antônio Carlos comentou ali no chat, mas a gente pode incentivar também. Então, a gente pode ajudar no sentido, assim, de criar grupos menores dentro da turma, grupos de estudo, grupos de colaboração para eles fazerem os trabalhos, atividades, né? Os monitores, o monitor de cálculo numérico já coloquei o horário dele, ele já está trabalhando junto com os alunos, então são coisas que a gente também pode incentivar. Em relação ao professor, também a gente tem alguns professores com mais dificuldade, né, que alguns nunca tinham usado o Moodle. Então, uma sugestão também que a gente está trazendo é que o professor que puder ajudar outro, ser um tutor no Moodle de outro professor, seria ótimo, né? Um apoia o outro. Eu mesmo peço ajuda para os meus colegas aqui dentro do meu Moodle, coloco eles como mediador, até como professor, para poder mexer em alguma atividade que eu esteja desenvolvendo. E, claro, é uma colaboração pessoal daí, né? Não dá para institucionalizar isso, mas a gente pede ajuda dos professores que têm mais domínio, que possam ajudar outros que têm menos domínio, fazer uma parceria. A gente entende que é um momento que todos temos que colaborar um com o outro, no sentido de sairmos dessa situação o mais rápido possível. Mas, em relação ao ensino remoto, um argumento que eu tenho usado, tanto com os professores quanto os alunos, é que provavelmente a gente vai entrar em 2021 ainda no ensino remoto. Então, vale a pena a gente investir nesse modelo. É um modelo que está nos desenvolvendo uma série de habilidades novas que a gente vai poder usar depois no ensino presencial, e provavelmente os alunos vão ter que passar por isso no ano que vem também, pelo menos no início, né? A vacina, mesmo que chegue no final do ano, não vai dar tempo de imunizar todo mundo, então talvez seja um ensino híbrido ano que vem, a gente não sabe. E da mesma forma o professor, né? O professor também pode fazer um esforço com a ajuda de todos para poder preparar melhor o ensino
não presencial, né? Que é uma forma que acho que vai nos ajudar, né? E a questão de acompanhar os alunos também, a gente pensou de convidar os técnicos, né? Ou principalmente os secretários de cursos aí, que procurem canais de comunicação para se aproximar dos alunos, principalmente. Uma coisa que tanto o professor quanto o técnico pode fazer é pedir o seu VoIP da UFSC para instalá-lo em casa, via software. Ele pode instalar o seu número VoIP no seu computador. Tá? E, eventualmente, pode até levar o aparelho, se for o caso, como leva um outro equipamento. Então, basicamente, seria isso que a gente pensou em conversar hoje, e depois tratar individualmente por grupos, né? O Sérgio, outra coisa, o Robson está tentando entrar, é que o CAGR tem muito dado de aluno. Então, infelizmente, por exemplo, eu e o Sérgio, a gente não tem acesso ao CAGR da forma que tem um coordenador, então a gente não consegue acessar esses dados. Mas o coordenador tem. Então, o professor, se contactar o coordenador, o secretário do curso, né, ele consegue dados da turma, inclusive telefone. Tem um monte de dados lá. A gente que como não acessa, a gente acaba esquecendo, né? Mas quem é o chefe de expediente, no caso da coordenação, ele pode acessar e passar esses dados na disciplina. Talvez até seja uma coisa a ser feita aí agora no início, né? Nessas 2 semanas. Perfeito. Robson consegue falar agora? Oi, pessoal, agora sim. Deixa eu abrir aqui minha webcam. Olá. Olá. Tudo bem? Então, em relação aos computadores, a questão das configurações, é bem simples. A gente pensou em configurar os computadores com Linux, né? Basicamente Ubuntu. E aí, pelo que a gente viu no ofício ali, tem que disponibilizar alguma ferramenta de edição de texto, alguma coisa, mas também é bem simples, já vem pré-instalado no Linux, né? Então, essa parte de configuração, eu acredito que será bem simples. A gente vai tentar também pegar alguns pendrives aí para agilizar, né, fazer meio que em paralelo. E eu acho que vai ser bem rápido. A gente tem experiência ali no laboratório, de tempos em tempos a gente precisa fazer essa formatação, essa configuração, e acaba sendo bem rápido. E só mais uma coisa em relação a essa questão que o professor falou agora, o professor Edson, dos contatos. Eu tive entrando em contato com alguns alunos, né, que a gente estava atrás de bolsista, e lá no CAGR tem alguns e-mails particulares, né? Eu tive bastante sucesso em relação a esse contato, tá? Praticamente todo mundo me respondeu através desse e-mail particular. Então, é uma forma interessante de entrar em contato com os alunos. O e-mail pessoal, né, Robson, que também está lá no cadastro, né? Também está lá. Não, tá ótimo. Eu convidei também a Patrícia Pinheiro para participar aqui conosco hoje, né? A Patrícia, ela é secretária na Secretaria da Direção do Centro e também ela é psicóloga. Então, Patrícia, eu queria que tu comentasse com a gente sobre essa questão do acolhimento dos alunos, o contato, se você teria alguma dica para nos dar aí nesse sentido, né? Porque a preocupação minha, pelo menos, é assim, a gente tem que tentar o máximo de alunos possível para iniciar no dia 31, né? Vamos tentar acolher o máximo possível. Oi, estou tentando abrir minha câmera, professor. Vocês estão me ouvindo? Iniciar. Tem. Não estou conseguindo iniciar a câmera. Mas, enfim, o professor Gangione, até o que ele comentou em relação aos alunos, de se colocar no mesmo patamar que ele, de estar bem próximo deles, é bastante interessante. Acho que foi um exercício que é necessário nessa hora, né? Porque é uma insegurança para todo mundo pisando em ovos, literalmente, com essa situação. Então, essa
essa gentileza, essa tranquilidade de lidar com o aluno vai passar maior segurança para ele, né? Ele diz, olha, a gente está aqui, vamos junto, né? A ideia é que a gente caminhe junto. Né, que o objetivo maior é o ensino. Então, a minha contribuição seria essa, assim, bem o professor Bergione falou mesmo, de estar junto do aluno, de se colocar no lugar dele, né? Com as suas particularidades. E os professores já lidam com isso todo dia, sabem melhor do que eu, né? Eu coloquei ali no chat, professor, sobre o CAGR, seria interessante a gente construir um e-mail, de repente a gente fala depois, porque tem aluno que não atualiza o CAGR, então tem números lá que a gente liga que nem é mais aluno, que, enfim, o e-mail já é e-mail antigo. O e-mail é mais difícil, não dá problema, mas os telefones são, às vezes, são complicados, ou o pessoal não preenche, não coloca, essa é uma opção deles também, não colocar, né? Então, a gente podia construir um e-mail para os alunos no e-mail da UFSC, pedindo para atualizar em função da aula remota, né? Excelente. Né? Vamos fazer através da lista de todos os alunos, Patrícia, pode pensar. Da nossa lista, exatamente, porque dizendo, olha, falando, né, da situação da aula remota, que a gente precisa estar em contato com ele, esse é um caminho, é o CAGR, né? Perfeito. Na hora que o professor, eu ia pedir para o professor que eu repetir um pouquinho a parte do que a PRAE divulgou, porque na hora o seu áudio estava picotando, professor, eu não consegui entender essa nota da A PRAE, na verdade, ela vai disponibilizar hoje, eu acredito, um formulário para que a gente... É um termo de uso e responsabilidade a ser assinado pelo aluno, e tem um ciente do responsável pela carga patrimonial. Então, como ele foi mais pensado para centro pequeno, o CTC é um problema, né? Porque a gente está falando aí de um número de alunos que não é muito elevado, mas como é tudo muito espalhado, né? Então, a gente está pensando que isso a gente vai, talvez, capilarizar para chefia de departamento, coordenadoria de curso e assim por diante. De qualquer forma, então, tem o responsável pela carga real, que é quem está aquele bem, e tem o termo de uso e responsabilidade, que é a pessoa que vai estar fazendo uso do equipamento durante esse período de aula remota, até que seja suspenso esse período, né? Então, ele vai ficar com o equipamento e ele que vai ter que cuidar do equipamento como se fosse dele. Caso haja roubo, caso furto, quebra do equipamento, tal, o que a PRAE fez, e que está correto, ela tira a responsabilidade da pessoa que tem o bem no seu nome, a carga patrimonial, para efeitos da baixa do bem, essas coisas. Ou seja, então a responsabilidade é de quem está com o bem, que deveria ser mesmo, né? Sim. E ao momento que volta, bom, aí a gente vai ter que pensar num outro procedimento, de fazer um levantamento se o bem está em boas condições, essas coisas, para que não tenha problema. Mas, enfim, tem esse alívio, digamos assim, da carga patrimonial durante o termo de uso de responsabilidade. Bom, a melhor saída é o bem alugado, porque o bem alugado é um contrato com a empresa que tem o bem, que vai passar para o aluno, enfim. Mas é um processo caro, né? Então, se a gente tiver que tirar recursos do CTC para isso, ele custa R$200 por aluno por mês. Nossa. Então, para completar o semestre, imagino que deva ser um contrato de 6 meses, né? A gente está falando de 1.200 alunos, R$1.200 por aluno, né? Então, aí você já pensa 150 alunos, a gente está falando aí de R$180 mil só para aluguel de equipamentos, se fosse para todos, né? Então, não, é muito recurso, né? Isso
É 1/3 do que a gente está imaginando gastar na reforma do Teixeirão. Eu acho, como eu falei agora há pouco da proximidade com o aluno, enfim, é interessante construir essa relação também, porque a gente sensibiliza o aluno que está com o equipamento também, né, a cuidar dele, a ter essa responsabilidade, né? Isso. Mas isso a gente vai... A Patrícia tem acesso ao CAGR. Sim. E ela pode ajudar também quem precisar, né? A gente coloca aí uma fonte de ligação, seja com os coordenadores ou com os professores que precisarem, para a gente dar uma ajuda. Meu e-mail aqui, professor. No chat, eu vou colocar meu e-mail. Tá. Se precisar, pode me escrever. Tá bom. Ótimo. Nós temos 2 sugestões e perguntas aqui no chat. Uma do professor Mariane. Professor Mariane, poderia compartilhar as suas sugestões aqui sobre as máquinas e sobre os dados no cadastro de pessoas? E também temos dúvidas do professor Arthur Santa Catarina, que é dúvida geral de todos nós, né? Então, poderia... O professor Arthur Santa Catarina poderia falar também. E qualquer um dos participantes, né? Olá, bom dia, pessoal. Então, uma primeira dúvida é em relação a isso, né? A atualização daquela lista. O professor Gargione já comentou que fez uma busca para tentar saber quão atualizado que estava, e disse que uns 6 alunos já não estavam mais com necessidade. Então, isso é uma questão. Ali no nosso departamento, nós conseguimos 2 bolsas daquela de monitoria emergencial, que até num momento até cheguei a pensar na hipótese de que, eventualmente, um desses alunos que precisasse de internet podiam ganhar alguma daquelas bolsas, só que eu analisei o histórico deles, eles não tinham muito condição de atuar como monitoria, porque não tinham um rendimento acadêmico bom ali, então, provavelmente, eles vão precisar de outra forma de auxílio, e acho que essas medidas ali que o governo anunciou de internet talvez consigam resolver essa questão. Eu perguntei aos colegas lá do departamento de engenharia de produção se quem eventualmente teria material ocioso, né, equipamento ocioso para eventualmente testar. Não tivemos muitas respostas, por enquanto. Eu perguntei ontem. Eu, pessoalmente, eu tenho 2 equipamentos ali ociosos que acho que dava para interessar para alguns alunos, né? Então, talvez essa seja uma possibilidade, e fica um pouco aquele risco de que o aluno vai fazer com esse equipamento, mas acho que, eventualmente, pedindo, né, assinando um termo de compromisso e falando sério com o aluno, acho que ele vai cuidar, né? E tem também alguma questão relacionada à configuração dos equipamentos, né? Esses 2 computadores, por exemplo, que eu tenho, eles já estão com Windows, eles são meio devagar, mas, digamos, com um pouco de paciência, acho que o aluno consegue utilizar. E, eventualmente, o que faltaria nesses equipamentos seria o Office. Eu não sei se aquele 360 eles conseguem usar online, né? E agora, ouvindo o professor Gargione, talvez, de repente, também vale a pena pegar na lista dos alunos ali, um por um, e entrar em contato com eles, ou, por exemplo, ver a disciplina ver no semestre letivo quais disciplinas eles estão matriculados, às vezes até pedir para o professor de alguma dessas disciplinas que eles estão matriculados para entrar em contato já via Moodle, né, que normalmente aquele e-mail do Moodle eles estão atentos, né? Então, talvez essa seja uma alternativa, né? Alguns daqueles que se colocaram como em necessidade de material. Se o próprio professor que tiver em contato com eles conseguir, o próprio professor da disciplina conseguir entrar em contato, talvez seja uma forma de facilitar o contato. Acho que mais ou menos eram alguns pontos aí que eu tinha pensado relacionado a isso.
Só uma coisa, Arthur, eu pedi para o Pedro Manique, da Praia, uma atualização da tabela, tá? Os outros diretores também estão pedindo, então imagino que hoje ou amanhã a gente deva receber. Não sei se mudou muito, não tem nenhuma informação, para dizer bem a verdade. Mas assim que receber, nós passamos, tá? Tem o professor Mariani, o professor Gagione e o professor Júlio, né, perguntando sobre o VoIP. O professor Gagione podia fazer um comentário primeiro, né, que você gostaria? Depois... Então, estão me ouvindo? Vou fazer só por voz, já vocês estão cansados de me ver. O professor De Pieri fez um cálculo aí do aluguel, mas eu desconfio que com 1/3 de máquinas, ou metade, vamos jogar assim, se resolve, porque pela tabela aqui eu precisaria de 6 máquinas para resolver. E aqueles que estão distantes, melhor mesmo é o aluguel, não tem como, né? Perfeito. São Paulo, Guarulhos, o oeste do estado, então facilita muito e dá uma resposta imediata, mesmo que daqui no meio do caminho se tenha uma outra solução, o próprio aluno compra ou se empresta, ou enfim, mas na arrancada o aluguel dá uma resposta imediata, porque além de ter o equipamento disponível no dia, dá para atualizar e responsabilidade, enfim. Então, eu penso que poderia dispor aí de um pacote de... Eu não sei quantos pode ser, né? Então, a minha pergunta seria essa, né, professor De Pieri? Você diz o seguinte, olha, eu preciso de 6 nos endereços tais, tais e tais, já estão disponíveis? Essa é a pergunta. Tá. Eu te dou a resposta, acredito que até amanhã. Eu vou ter acesso ao contrato e saber como que vai ser a distribuição, e aí já passo para vocês. Se precisar, a gente até faz uma reunião com os chefes e coordenadores, mas eu acho que não precisa. Eu só quero ver quais são os termos do contrato e como que é a entrega. Mas, em princípio, a gente faz isso, sim. Não, maravilha, eu pensei que ia demorar mais, se já tem pronto, está ótimo, tendo no início da semana está muito bom. Era isso, obrigado. Então tá. Sérgio? Pois não, Mariane, pode falar. Eu fiz uma sugestão ali para o Robson, na questão de instalação de Linux, trabalhar com Linux Mint. Aqui em casa o Ubuntu ficou muito pesado em 2 máquinas, ficava bastante lenta aquela interface dele, o 18 e o 20. Eu troquei pelo Linux Mint, por baixo ele é o Ubuntu, só a interface gráfica é diferente. Estou bastante feliz, tá? Eu acho que seria uma opção. Com relação ao cadastro de pessoas, o endereço de e-mail que vai no Moodle é o endereço de e-mail que a pessoa indica como preferencial no cadastro de pessoas da universidade. E é o mesmo que está naquela lista de alunos aí do CPC. Então, se enviar aquela lista do CPC, em princípio, vai para o mesmo, que é o endereço de e-mail preferencial. Cada pessoa pode colocar mais do que o endereço de e-mail lá no cadastro de pessoas. Então, outra possibilidade é enviar para todos os e-mails que são conhecidos do estudante, para tentar alcançar não só pelo preferencial dele, mas por todos os outros. Essa é uma outra opção também. Ok, Mariane, obrigado. Sobre o VoIP, o Robson gostaria de falar alguma coisa do VoIP, porque a gente tem um procedimento, eu já tenho ele também, a gente pode colocar na súmula o passo a passo, né, Robson, se quiser complementar. A gente prepara... Sim, eu coloquei o link ali, alguém perguntou, né? Eu coloquei o link ali que a própria CETIC já tem uma página com todas essas configurações, tá? Tanto para celular, né, Android, iOS, quanto para os computadores. Então já está tudo pronto ali, com print, tudo bem explicado. Certo. E em relação ali à questão que o Mariane falou, a gente está aberto a sugestões, né? O que é melhor, né, nessa questão de configuração. Então, quem tiver alguma outra sugestão aí pode nos indicar. O Arthur, o Arthur Santa Catarina falou, eu acho que ele perguntou, né, sobre o Office e tal. A ideia é não usar o Windows, né, até por conta das licenças, assim como o Office. Então, a gente vai usar Linux, eu acho que a ideia é essa, e o Office será também um LibreOffice, possivelmente, né? Então, só para tirar essa dúvida. É isso, né? Alguém mais gostaria de fazer alguma sugestão?
perguntar alguma coisa. Nós estamos aí na reta final, né? Agora é a última oportunidade nesse ano de a gente ter aulas, né? Que começa dia 31, o calendário super apertado, termina lá naquela semana do Natal já, né? Então, por isso, esse nosso esforço, né, professor Lepera, de tentar agilizar e ajudar todos para a gente conseguir o melhor resultado possível. A gente está correndo aí atrás de tudo que precisa, claro, a gente não vai conseguir resolver tudo, mas estamos tentando, né? Mas, bom, eu já falei isso outras vezes, vou repetir, né? Eu acho que no salto de TI na UFSC, por causa da pandemia, a gente vai fazer em 6 meses, íamos, talvez em 3 ou 4 anos em situações normais, né? Então, acho que também é para ter um pouco uma visão otimista da situação, né? Vamos ver se a gente consegue resolver isso, né? Na verdade, tem um monte de possibilidade, né, de TI na universidade que a gente nunca usou, né? Então, eu também estou com aula agora, não na graduação, mas na pós, e bom, não vou conseguir inventar muito, eu vou fazer a aula meio na discussão via uma das plataformas, gravar e disponibilizar. É o que eu vou conseguir fazer nessa correria, né? São 2 disciplinas, não vou... Para azar, uma delas ainda é a primeira que a gente vai oferecer, eu vou oferecer com o Vitor Denegli, está dentro daquelas disciplinas de internacionalização, vai ser em inglês ainda, mas a gente está mantendo o cronograma para tentar fazer aquilo que a gente pretendia fazer mesmo. Vamos ver, vai ser uma experiência. Mas estamos otimistas, acho que vai dar tudo certo. É isso aí. O professor Gagione fez uma sugestão, eu não sei se eu entendi bem, professor Gagione, a sugestão de criar uma sala de situação. Não, é assim, né? Ele tem um grupo, assim como o Robson, mais os 2 ou 3, que a gente pudesse, na medida que os problemas vão surgindo, né, de mandar um WhatsApp, telefonar, dizer, deu uma encrenca aqui, como é que eu faço, tal, alguma coisa assim, tem um plantão, porque vão aparecer muitos problemas nessa fase inicial, né? Então, recorrer a quem? Essa é a ideia, né? Então, se tivesse um grupo aí disponível, um plantão, vamos chamar assim, um plantão de atendimento, né? A gente pode... Depois podemos discutir isso com o Robson, mas já fica uma sugestão. Vocês conhecem melhor os alunos que a gente, nós estamos um pouquinho mais distantes, né? Então, se vocês tiverem alguns alunos que são bem viradores na parte de TI, que possam nos indicar, o Robson entra em contato e a gente acho que são prioritários para a gente pagar uma bolsa e eles ficariam no atendimento, né? Eles seriam uma espécie de monitores, mas para a área de TI do CTC, monitor para ajudar o professor, para ajudar o aluno que está com dificuldade de contato, tá? Porque poucos de vocês sabem, mas o Robson é sozinho para atender o CTC todo. Então, quando vocês abrem um chamado lá na CETIC, a primeira coisa que a CETIC faz é mandar o chamado para o Robson, né? Então, isso significa que ele atende 120 técnicos, 400 professores e ainda os laboratórios, né? E os alunos que eles procuram. Então, se a gente tiver uma equipe aí de uns 3 bolsistas, pelo menos, para que se revezem durante a semana para fazer esse atendimento nessa sala aí de situação, acho que pode ser uma boa solução. E aí a gente paga uma bolsa pelo centro, né? Uma bolsa para cada um. Até que essa bolsa é aquela de estagiário? Aquela bolsa de R$1.000? Não. Não, é R$400 e mais talvez o Vale Transporte, eu acho. Agora, eu acho que não tem mais aquela bolsa de R$400, professor DPL, eu vou ter que confirmar. Tá, bom, a gente vê o que nós conseguimos pagar lá. Mas a gente é limitado, ou seja, é uma bolsa via universidade, né? Então ela segue aquele padrão da universidade.
Mas é isso, né? Por mim, né? Podemos encerrar por hoje e continuar à disposição, né? A gente está aí preocupado, né? Angustiado com esse momento, mas vamos tentar fazer do limão uma limonada, né? É uma oportunidade também, né?